Eu queria que os irmãos abrissem comigo no livro de Salmo, de número 132. Salmo de número 132. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Amém? Curva sua cabeça por um instante. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Eis aqui, Deus, essa palavra que é viva, que é eficaz, que entra em nossos corações e que transforma as nossas vidas. Que nessa noite, Senhor, a tua palavra possa ser ministrada aos nossos corações e que nós possamos estar conectados com o Senhor nessa noite. Que somente a tua voz, a tua palavra possa ser ouvida em nossos corações. No nome santo de Jesus, nós entregamos as nossas vidas, a nossa mente cativa ao Senhor. Que o Senhor possa permear as nossas vidas e os nossos corações com a tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém? Amém, queridos. Quando eu fui salvo pelo Senhor, não sei se os irmãos repararam, mas eu estou de óculos novo, viu? O Bartimeu agora tá bacana. E esse aqui é bom porque acho que ele é multifocal. Eu não sei, até para eu aprender a usar esse troço aqui foi difícil, irmão, porque de perto é de um jeito, de longe é para outro. Então, eu estou ficando velho, aí agora tem que começar a usar um pouco de óculos para longe também. Mas eu vou tirar ele por enquanto. Vou deixar só para ler. Quando eu aceitei o Senhor, quando eu fui salvo pelo Senhor Jesus há alguns anos atrás, eu lembro muito bem que um dos primeiros livros que eu li, o título é Os Caçadores de Deus, do Tommy Tenney. Não sei se vocês conhecem esse livro. Quem já leu esse livro aqui? Ah, irmão, pelo menos salvou. Só uma pessoa lê esse livro aqui, Os Caçadores de Deus, do Tommy Tenney. Eu não estou fazendo propaganda, nem estou ganhando royalties com isso, viu? Mas leiam, é muito bom livro. Foi o primeiro livro que eu li quando o Senhor Jesus me salvou. E esse livro, eu confesso para os irmãos que foi um livro que tocou muito ao meu coração, porque eu era novo convertido, estava começando a minha caminhada com o Senhor, estava começando a entender o que é viver uma vida com Deus, mas foi um livro muito, muito, muito profundo, em muitos aspectos. É um livro que fala da busca de um cristão, da busca de uma pessoa por mais de Deus, pela presença de Deus. E uma das frases que eu trouxe aqui, ele diz assim, olha, Deus ele não está escondido de nós, mas está escondido para nós. Para quê? Porque ele se deixa achar por aqueles que o buscam com fome e com paixão. Essa frase, ela ecoa, né? Ela ecoou no meu coração ali nos primeiros instantes da minha conversão. E como todos nós aqui, irmãos, ninguém se converte do dia para a noite, não é verdade? Quem aqui chega e tomou a pílula, tomei a pílula da salvação, pronto, se converti. Hoje eu dormi de um jeito, amanhã amanheci de outro. Não tem ninguém que faz assim, né? O processo de conversão é um processo. Você começa a ser submetido a essa palavra maravilhosa que é a palavra do Senhor. Você começa a ter relacionamento com Deus, a orar para o Senhor, a ouvir do Senhor. Você começa a vir para a igreja, a se congregar com irmãos. Você começa a fazer churrasco com os irmãos fora da igreja também. Você começa um processo e dentro desse processo todo, o Espírito Santo, o poderoso Espírito Santo de Deus, ele vem falando ao seu coração. Ele vem aquecendo a sua vida. Ele vem trazendo verdades maravilhosas dessa palavra que transforma.
mas também ele vem te confrontando com os teus pecados, com os nossos pecados. Ele vem também nos mostrando a forma como o Senhor quer que nós andemos na presença dele. Ele vem mostrando através da palavra do Senhor histórias maravilhosas de homens e mulheres que não tiveram por suas vidas como valiosas demais, mas eles entregaram a sua vida em favor dessa mensagem maravilhosa. Ele também começa a mostrar que nós precisamos de Deus. E que nós precisamos buscar a Deus de uma forma apaixonante. Amém? Pela música. Nós precisamos, ele começa a mostrar que nós devemos buscar ao Senhor como a corça anseia pelas águas. O Espírito Santo começa a nos mostrar que nós temos que ter um verdadeiro relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo a Ele, um relacionamento onde nós podemos nos achegar ao Senhor e falar dos nossos problemas para Ele, mas também adorar a Ele. E esse texto que nós lemos de Salmo de número 132, nós vemos um homem chamado Davi. Apesar do salmo não ter, esse salmo especificamente não ter sido escrito por Davi, alguns atribuem a Salomão, outros atribuem a cantores do degraus. Mas o fato é que fala de um homem, Davi, que estava meio que inquieto. Um homem que estava meio que ansioso. Um homem que estava com o seu coração ali querendo fazer algo. O texto que nós lemos fala que Davi ele estava inquieto não com uma ansiedade vazia, como muitas vezes o nosso coração está vazio, triste, amargurado, mas mostra um Davi ansioso por fazer algo. E esse algo que ele queria fazer, o texto diz que ele não iria dormir. Eu não dormirei, eu não darei sono aos meus olhos, eu não darei descanso às minhas pálpebras, eu não pararei, eu não moverei mais coisa alguma no meu corpo, se não for para achar um lugar para o meu Senhor. Esse era um anseio do coração de Davi. Ele buscava ansiosamente, ele buscava de forma profunda a presença de Deus. Eu não descansarei, eu não fecharei os meus olhos, eu não dormirei, enquanto o meu Senhor não tiver um lugar. Obviamente que o contexto do que Davi estava escrevendo, ele estava falando de construir um templo para o Senhor, de construir um templo para que Deus pudesse habitar. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento, principalmente quando da peregrinação do povo de Israel, Deus ele se manifestava para o povo através da presença da Arca da Aliança. Então, quando havia a Arca da Aliança, quando a Arca da Aliança estava ali presente, é porque a presença de Deus se manifestava através dessa arca. E no tempo de Davi, essa arca era preciso que ela fosse levada até o local para que Deus pudesse se manifestar. Então, a presença de Deus era manifesta através da arca, da presença da arca. Êxodo, capítulo 25, verso 22, diz, ali, sobre a tampa da arca, no meio dos dois querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você. O Senhor disse ali para Moisés. Então, a busca incansável de Davi por um local para que o Senhor pudesse estar, como eu falei, não era uma inquietação vazia, mas uma fome santa pela presença de Deus para estar mais perto do Senhor.
E o Senhor, queridos, ele reconhece isso. Jeremias capítulo 29, verso 13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o seu coração. O Salmo de número 27, verso 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Essa era a vontade de Davi, que ele estivesse em todo o tempo e a todo o tempo na presença do Senhor. E por isso que ele não poupou esforços para construir, para pelo menos levantar recursos, porque na verdade a construção do templo aconteceu com seu filho Salomão, mas existia uma tenda chamada Tabernáculo de Davi, aonde a presença do Senhor através da arca se manifestava. E era nesse lugar que Davi anseiava em estar, irmãos. E essa foi a busca do coração deste homem, um homem apaixonado pela presença do Senhor. O título dessa mensagem é Caçadores de Deus. Não tem nada a ver com o livro. E a pergunta que nós temos nessa noite para nós mesmos não é quanto que nós temos buscado a Deus, mas quanto que nós temos verdadeiramente anseiado pela presença do Senhor. Quanto que verdadeiramente nós temos desejado no fundo do nosso coração estarmos na presença do nosso Mestre, estarmos na presença do nosso Deus. Quanto que em nossa vida hoje, irmãos, eu e você, nós dedicamos do nosso tempo para passarmos junto ao Senhor. Não precisa responder, responda para você mesmo, para o seu coração. Mas hoje, será que eu e você já nos colocamos na presença do nosso Deus? Será que eu e você já buscamos ao nosso Senhor? Já desejamos estar junto e juntinho dEle? Ou será que as coisas do dia a dia têm tirado o nosso tempo, as coisas do dia a dia têm tirado o nosso esforço, têm tirado o nosso ânimo, têm tirado a nossa energia para estar na presença do Senhor? Lembre-se, irmãos, Davi disse: eu não descansarei, eu não dormirei, eu não fecharei os meus olhos, eu não darei sono aos meus olhos, ao meu corpo, eu não me deitarei na minha cama enquanto eu não estiver na presença do meu Senhor. Os irmãos que têm vindo à igreja têm visto que ultimamente a minha mensagem que o Senhor me entrega é só sobre isso, irmãos. E eu não posso fazer nada. Se os irmãos não querem mais ouvir falar sobre a presença de Deus, sobre relacionamento com o Senhor, não venham mais no sábado. Porque quando eu for trazer a palavra, até que o Senhor mude isso no meu coração, essa vai ser o tema da nossa ministração. A presença do Senhor em nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo aí fora está ausente de Deus. Romanos vai dizer que a natureza, ela anseia desejosamente, ardentemente, que os filhos de Deus, eles se manifestem. Ela aguarda que eu e você, que nós possamos nos manifestar nesse mundo. Para quê, irmãos? Para que esse mundo possa ser cheio da glória de Deus. Você e eu, irmãos, carregamos a glória do Senhor. E o Senhor nos chama para manifestarmos essa glória, para revelarmos essa glória ao mundo, para que de fato o mundo possa ser cheio da glória de Deus. Davi era um homem com um coração, como diz o texto bíblico, segundo o coração de Deus. Porque dentre outras coisas,
Davi desejava sempre estar na presença do Senhor. Davi desejava isso. E Davi era um homem, foi um homem de muitos erros, irmãos. Assim como eu, assim como você. Mas, como diz o texto, uma coisa eu buscarei e uma coisa eu pedirei ao Senhor, que eu possa estar em todos os dias da minha vida em sua presença. A segunda coisa, Deus ele escolhe aquele que o busca, ele traz para perto dele aquele que o busca. Os versículos do Salmo 132 que nós lemos, os versículos 13 e 14 diz: pois o Senhor escolheu Sião, desejou-a para a sua habitação. O Senhor disse: este é o meu descanso para sempre. Aqui habitarei, pois assim o desejei. Essa é uma promessa maravilhosa de Deus, meus irmãos, para as nossas vidas hoje. Deus, ele promete habitar onde há um coração que deseja a sua presença de forma ardentemente. Como assim, irmão Guilherme? Sião, ou mais conhecido como Monte de Sião, era uma colina fortificada que foi conquistada por Davi quando ele lutou contra os jebuseus. Após essa conquista, ele estabeleceu ali a sua residência. Davi morava no Monte Sião. E Sião passou a ser chamada Cidade de Davi. Com o tempo, também Sião tornou-se sinônimo de Jerusalém de forma inteira, de uma forma completa. Especialmente quando as Escrituras falam de algo como profecias ou de forma poética sobre Sião, sobre Jerusalém. Salmo de número 42, verso 2 diz: Sião, a cidade do grande rei. Isaías 2:3 diz: de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor, intercalando os dois lugares. Porém, no Novo Testamento, o termo adquire um sentido mais espiritual e escatológico. Hebreus capítulo 12, versos 22 e 23 diz: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a igreja dos primogênitos. Neste texto, queridos, Sião representa também a igreja hoje, o povo redimido, a habitação espiritual de Deus. Aqui não quer passar. Amém. Isso quer dizer que o Senhor hoje ele não habita mais em santuários feitos por mãos humanas, como diz o texto de Atos, capítulo 17. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, mas ele quer morar no meu coração e no teu coração, daqueles que o buscam verdadeiramente e desejam ser edificados como casa espiritual para o Senhor. Efésios 2:22 afirma: no qual também vocês juntamente são edificados para a morada de Deus para a morada de Deus em espírito. Jesus também disse em João capítulo 14, verso 23, se alguém me ama, guarda a minha palavra, meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Tudo isso para mostrar, queridos, que Deus, em um tempo, ele morou em tendas feitas por mãos humanas. E o Senhor se permitiu fazer isso. O grande Deus se permitiu que isso acontecesse, porque o Senhor queria ensinar algo ainda muito mais profundo e que viria mais à frente. O Senhor ele se revela para o homem através da sua presença, através da manifestação da sua presença no Antigo Testamento, na Arca da Aliança. E na tenda onde essa arca ficava, o encontro de Deus com o homem acontecia.
E naquele tempo, somente os sacerdotes, eles eram autorizados a ter esse encontro com Deus. Mas desde aquele tempo, o Senhor já apontava para algo muito mais profundo, para algo muito maior e muito mais sublime, que alcança não somente um povo sim que foi escolhido por Deus para revelar a Deus, para revelar ao Senhor, até que o descendente chegasse. E quando Davi fala de fazer uma casa para o Senhor, de buscar, de não se cansar e de buscar a presença de Deus, Davi estava ministrando que chegaria um tempo onde essa presença invadiria todos os cantos da terra. Chegaria um momento onde a presença do Senhor seria derramada por todos os habitantes da terra. Nós hoje, queridos irmãos, eu e você, nós que congregamos nessa igreja, na chamada Abba Church, os irmãos sabem, nós estamos em um momento de oração, nós estamos em um momento de intercessão, nós estamos em um momento de campanha, nós estamos em um momento onde nós estamos buscando recursos para podermos ter um local onde nós podemos chamar de nossa casa. Para sairmos, talvez, desse lugar, para podermos ir para um lugar onde será um lugar onde nós podemos nos reunir a qualquer hora, a qualquer momento, nós podemos estar junto como irmãos, nós podemos estar fazendo qualquer outra coisa a qualquer outro momento, qualquer dia da semana, juntos buscando a presença de Deus, juntos estando como um corpo de Cristo, dentro de um templo físico. Nós estamos com isso em nosso coração e os irmãos sabem disso. E não tem problema nenhum, não tem erro nenhum, não tem algo errado nisso. Nós estamos buscando dar um melhor, um conforto melhor, vamos dizer assim, para a congregação e menos esforço para aqueles que são voluntários na casa do Senhor. Mas nós entendemos, meu irmão, minha irmã, em nosso coração, de que se o Senhor não quiser isso, isso não será feito. Nós entendemos que se o Senhor quiser que nós nos reunamos, ou nós façamos as nossas reuniões no meio do Kings Park, nós vamos fazer. Nós entendemos que se o Senhor nos chamar para sair desse lugar de conforto e irmos para um lugar onde não há conforto, mas que a glória dele será, a presença dele será manifesta, nós iremos. Porque o nosso coração não está em um lugar físico. O desejo de estar na presença do Senhor não está por causa de um templo, irmãos. Não está porque nós queremos fazer algo bonito e algo moderno e algo contemporâneo para o Senhor. Não, porque o Senhor não precisa de nada disso. O Senhor precisa apenas de corações rendidos à sua presença. O Senhor precisa apenas de corações desejosos que buscam estar com o Senhor a todo o tempo. E isso não começa aqui, meu irmão. Isso começa lá na nossa casa. Muita gente vem para a igreja e diz, hoje o culto não foi bom. É porque o culto que começa lá na sua casa não começou, meu irmão. Porque a presença de Deus conosco, ela não é somente quando nós cruzamos a entrada C do Perron Place, irmão Diego. Não é só quando nós estacionamos o nosso carro ali no lugar errado e temos que tirar o carro.
a nossa presença, o nosso relacionamento com a presença de Deus, ela começa quando nós abrimos os nossos olhos pela manhã. E ela vai ter que cessar nunca. Porque até em sonhos, meus irmãos, nós temos que sonhar com o nosso Senhor. Porque esse tem que ser o desejo do meu coração e do teu coração, irmão. Esse templo físico, um dia ele vai acabar. A Bíblia nos chama de templos vivos do Senhor, morada do Espírito Santo. Deus quer construir em nós uma casa espiritual onde Ele possa habitar. E nós começaremos fazendo isso através de uma vida de busca incansável pela presença do Senhor, mas também através de uma vida em santidade. Aleluia. Sem santidade é impossível vermos a Deus. O nosso Deus é santo. Quando Ele se apresenta a Moisés, quando Deus se apresenta a Moisés, Ele apresenta um atributo que Ele ainda não tinha apresentado para os outros. Ele apresenta a sua santidade a Moisés. E diz: Moisés, o lugar onde estás é terra santa, é lugar santo. Deus, a Bíblia diz que nós devemos buscar ser santos, porque o nosso Senhor, o nosso Deus é santo. Você quer afastar a presença de Deus na tua vida, irmão? Começa a pecar deliberadamente. Você quer que o Espírito Santo se afaste de você? Comece a pecar deliberadamente. A palavra de Deus diz que nós entristecemos o Espírito de Deus quando pecamos. Essa semana nós estávamos na célula e os irmãos sabem, nós estávamos falando um pouco disso aqui também na célula, porque saímos um pouco do script, viu, irmão Diego? Acho que todo mundo saiu do script essa semana, viu? Né, Reginaldo? Cadê Reginaldo? Não está aí, né? Saímos do script essa semana, falamos um pouco disso aqui que nós estávamos falando, e nós estávamos falando exatamente desse andar com o Espírito Santo de Deus, desse caminhar com o Espírito Santo de Deus. E aí eu trouxe até a ilustração de um pastor, né, que falou da presença do Espírito Santo de Deus como sendo a pomba, né? A pomba que vem e pousa aqui no seu ombro. E quando você vê essa pomba, você anda com todo o cuidado do mundo, porque você não quer afastar a presença do Espírito Santo de você. E aí você anda com cuidado. Você vai esbarrar em alguém, você deixa a pessoa passar. Você está dirigindo o carro, você já não fala mais palavrão, porque o Espírito Santo, a pomba está aqui. E você não quer afastar essa presença de você. É assim que o Senhor tem chamado, irmãos, a sua igreja. Deixa eu falar algo para vocês nessa noite. Deixa eu falar algo do fundo do coração nessa noite. Deus, Ele não tem buscado uma igreja próspera. Deus, Ele não tem chamado uma igreja rica. Deus não está nem aí para grandes templos. Deus não está nem aí para grandes construções. Deus não está nem aí para mega churches. Como eu disse da outra vez que eu preguei, Deus não está nem aí para a nossa felicidade. Mas Ele está muito interessado na nossa santidade. A Bíblia não diz, seja feliz porque Deus é feliz. Para a gente terminar, irmãos. Esse texto que nós lemos do livro de Salmo, eu não falei no início, mas ele é um salmo profético e um salmo messiânico. Ele vai apontar para a presença, para a vinda de Jesus, para a manifestação de Jesus. Mais à frente, os irmãos podem ler em casa depois. Mas ele também vai apontar para algo que aconteceu, e aquilo que a gente chama de, na teologia, de sensus plenior, quando há um
completo, um pleno cumprimento da profecia do Antigo Testamento e ela é ratificada no Novo Testamento pelos autores do Novo Testamento. Atos, capítulo 15, versos 16 e 17, diz assim: depois disso eu voltarei e reconstruirei o tabernáculo caído de Davi. Eu reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor. Isso é um texto que está lá em Amós, capítulo 9, verso 11, diz: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e o restaurarei como era nos dias da antiguidade. Esse texto de Atos é o primeiro concílio que acontece na igreja, chamado Concílio de Jerusalém, quando eles estavam discutindo sobre a inclusão de não-judeus dentro da fé cristã. Se os gentios poderiam também entrar, já que aquilo tinha sido entregue pelos judeus para os judeus. E ali Pedro vem e fala sobre tudo que Deus estava fazendo, né, no povo, nos gentios, ali nas cidades gentílicas, e vem Paulo e Barnabé e também começa a falar tudo o que estava acontecendo em Antioquia, em outras cidades que não eram cidades de judeus, e como Deus estava se manifestando de forma poderosa para aquele povo também. E ali eles estavam discutindo se eles deixariam entrar e se eles não permitiriam com que preceitos judaicos fossem cumpridos. E aí vem Tiago, o meio-irmão de Jesus, e diz: olha, irmãos, nós temos visto tudo que Deus tem feito no meio do povo. E não cabe a nós privarmos do Senhor se manifestar a toda a humanidade. E aí ele traz essa profecia de Amós e diz que naquele dia, que dia? No dia em que Jesus veio, morreu, ressuscitou, e no dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, naquele dia, eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi, e todos os povos poderão se achegar a mim e me adorar. Poderão se achegar a mim e vir e adorar em minha presença. Como nós falamos, o tabernáculo era uma tenda temporária. A Arca da Aliança estava ali dentro. Ali Davi instruiu o louvor, a adoração e a intercessão 24 horas por dia diante da Arca do Senhor. Lá está lá em 1 Crônicas, capítulo 16. Ali existia o livre acesso dos adoradores de Deus, sem restrições sacerdotais do sistema levítico, dentro ali do tabernáculo de Davi, diferente, por exemplo, do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Davi representa a adoração centrada na presença de Deus. Davi entendeu que Deus desejava relacionamento mais do que rituais. Escute isso, irmãos. Deus não é um Deus de rituais. Deus é um Deus de relacionamento. Não busque se relacionar com Deus através de ritos, através de coisas criadas por homens, para que homens pudessem ser satisfeitos, mas busque se relacionar com Deus com sinceridade no coração. O tabernáculo também representa a restauração da presença de Deus no centro. A Arca da Aliança simboliza essa presença. Ela havia sido negligenciada por muitos anos antes. Então Davi vem e coloca novamente a arca no centro da adoração, a presença de Deus no centro da adoração do seu povo. Ali também havia louvor e intercessão contínuos. Representa a adoração contínua de um povo que está entregue à presença de Deus, como ocorre nos céus em Apocalipse.
E também uma vida de oração e louvor ininterruptos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque isso tudo se cumpre. Isso tudo se cumpre em algo chamado igreja. Hoje eu e você, irmãos, somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Hoje eu e você, como igreja, somos um lugar de adoração a Deus. Hoje eu e você, como igreja, nós somos lugar de oração e intercessão contínua ao Senhor. Hoje eu e você, como igreja, somos chamados para sermos santos. Hoje eu e você, como igreja, somos chamados para sermos caçadores de Deus. O tabernáculo de Davi, ele foi restaurado quando a igreja foi formada. Quando eu e você passamos a sermos a habitação do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que começar a viver dessa forma, meu irmão. Nós temos que começar a buscar a Deus dessa forma. A sua vida, a minha vida, tem que ser um lugar de adoração a Deus. O meu coração, o seu coração tem que ser um lugar onde o nome de Deus é exaltado, onde o nome de Deus é glorificado, onde a presença de Deus ela é presente. Mas muitas vezes nós esquecemos isso. E abrimos o nosso coração, ou deixamos que outras coisas entrem em nosso coração. E deixamos que as coisas do mundo entrem em nosso coração. E deixamos que as coisas que estão contrárias à palavra do Senhor entrem em nosso coração. Isso é um erro, queridos. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos afastando a presença de Deus de nós. Quando nós fazemos isso, nós deixamos de ser templo do Senhor, habitação, lugar de adoração a Deus. Eu estou cansado, irmãos. Eu estou cansado de ver como a igreja, de forma geral, ela tem sido atraída por tantas outras coisas. Que não seja a presença de Deus. Nós temos estado distraídos com tantas coisas, irmãos. Sabe? Nós estamos, as pessoas que estão mais próximas da gente, sabe? Nós estamos com o nosso coração, sabe, ardente como o de Davi, atrás de um lugar para a gente. Mas ao mesmo tempo que a gente ora por isso, eu também oro para que isso não entre em nosso coração do lado errado. Para que isso não seja o nosso motivo de estarmos aqui todos os sábados. Para que isso não seja o motivo de nós termos uma mídia social bacana. Porque o motivo de nós termos esse lugar, o motivo de nós termos uma mídia social bacana é para atrair a presença de Deus, para que outras pessoas possam se achegar a Ele. Nós temos mudado o objetivo da igreja, irmãos. A gente está muito mais preocupado com lugares VIPs do que Deus seja um VIP em nossa vida. Seja a pessoa mais importante da nossa vida. Nós temos que ser caçadores de Deus, irmãos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento.
Rendido estamos na presença dele. Eu orei essa manhã e pedi, Senhor, que essa palavra possa ser uma palavra para mudar a nossa vida, para mudar a minha vida, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que este culto seja um culto diferente, como todo sábado é, mas que tudo fale, Senhor, sobre isso. Irmãos, eu confesso que tudo que eu ouvi hoje de louvor foi falando de estar rendido aos pés do Senhor. Foi falando de que a presença dele é onde eu quero mais estar. Foi falando que não existe outro lugar que onde a beleza de Jesus ela possa ser manifesta. Jesus, ele veio, meu querido, minha querida, para ser esse lugar de adoração nas nossas vidas. O chamado de Deus hoje não é, como eu falei, para que a igreja seja rica e próspera. Mas o chamado de Deus hoje é para que nós sejamos verdadeiros caçadores, buscadores da presença de Deus. Assim, da mesma forma como Davi foi, que ele não descansou, que ele não deitou, que ele não dormiu até que o Senhor pudesse ter um lugar para estar. Que a nossa fé ela não seja uma fé superficial, mas que nós possamos buscar o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, até nos tornarmos esse lugar de habitação dEle. Que a nossa oração seja como a oração de Davi, eu não darei descanso aos meus olhos, até que Deus tenha um lugar em meu coração. Nós precisamos restaurar a centralidade da presença de Deus em nossas vidas. Deus tem que ser o centro da nossa vida. Não é o nosso trabalho, não é a nossa família, não é eu e você mesmo, mas Deus, antes de tudo, tem que ser o centro da nossa vida. Nós também devemos viver uma vida de adoração contínua, intercessão contínua e santidade ao Senhor. Eu e você, nós fomos chamados para sermos sacerdotes do Deus vivo, para levantarmos as nossas vidas como oferta viva, agradável ao Senhor. Sacrifique a tua vida, meu irmão. Como assim, irmão Guilherme? Abandone os teus pecados, vamos abandonar os nossos pecados. E deixar com que de fato o Senhor, a vontade do Senhor, ela permeie o nosso coração. Nós devemos oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Ao invés de estarmos oferecendo sacrifícios a nós mesmos, a nossa carne, nós devemos oferecer aquilo que nos custa, aquilo que pesa a nós. Como diz o apóstolo Paulo, nós devemos sofrer até o preço de sangue sendo derramado contra o pecado. Em nós deve sangrar até que o pecado seja extraído da nossa vida. E por último, irmãos, a igreja é o novo tabernáculo. O tabernáculo caído de Davi é restaurado através da igreja, através da manifestação de Deus em minha vida e em sua vida. Deus quer levantar pessoas nessa igreja que sejam pessoas apaixonadas pela presença do Senhor, que sejam cheias do Espírito Santo, que sejam pessoas que adorem ao Senhor de forma extravagante, de forma plena, que sejam acessíveis ao Senhor, que tenham um coração inclinado à voz do Espírito Santo de Deus, e quando Ele te chamar às 3h da manhã e disser, filho meu, filha minha, acorda. Acorda porque tem algo para você fazer. Interceda, ore, adore.
porque você foi chamado para isso. Deus está levantando uma igreja santa, irmão. Uma igreja que ora, uma igreja que intercede. Essa igreja não é a Abba Church. Essa igreja não é a Assembleia de Deus. Essa igreja não é universal. Essa igreja não é batista. Essa igreja não é Lagoinha. Essa igreja não é Hillsong. Essa igreja não é Elevation Church. Essa igreja chama-se Igreja do Secreto. É a igreja que está no secreto do seu quarto, buscando a presença de Deus. É a igreja que está incansavelmente aos pés do Senhor Jesus. Ah, irmão, quando eu e você fizermos isso, quando eu e você buscarmos incansavelmente a presença do Senhor, Ele se manifestará de forma sobrenatural sobre as nossas vidas. Sabe por que às vezes nós não vemos o sobrenatural de Deus acontecer? Porque nós não estamos buscando no sobrenatural. Nós estamos muito naturais. Que nós possamos estar rendidos aos pés do Senhor, à presença dEle. Que nós possamos ser caçadores de Deus, que busca a presença dEle.